Nessa aula nós veremos as diferenças entre a programação front-end e a programação back-end. Para iniciar, então, nós vamos aqui abordar o termo, desenvolvimento web. O que é o desenvolvimento web? Quando eu falo de desenvolvimento web, são todas as etapas envolvidas na construção de um site para a internet. Então, por isso, do termo web. Poderia ser também a parte de desenvolvimento para aplicativos. Quando a gente fala nas aplicações modernas, geralmente elas são divididas hoje em parte visual, que é o front-end, e a parte lógica de dados, que é o back-end. Eu sempre gosto de trazer o storytelling como uma história, para ficar mais fácil a compreensão e entendimento por parte dos alunos. Então deixa eu contar uma história para vocês. Em um projeto de desenvolvimento de um site para uma pizzaria, 2 alunos dividiram as tarefas. João, então aqui nós temos o João, ele ficou responsável por criar a parte visual do site, com fotos das pizzas, botões e formulário de pedido. E o nosso amigo aqui, o Marcos, ele ficou responsável por criar o sistema que recebe os pedidos, salva no banco de dados e calcula o valor total das pizzas com a taxa de entrega para cada bairro. E aí a nossa questão norteadora aqui é o seguinte: como as partes desenvolvidas por cada aluno se relacionam com os conceitos de front-end e back-end? E por que é importante que essas duas partes funcionem de forma integrada para que o site da pizzaria funcione corretamente? Então, esse é o nosso objetivo aqui, nós vamos trabalhar em cima disso. O que é o front-end? Então, quando eu falo de front-end, é tudo aquilo que o usuário visualiza ou interage em um site ou aplicativo. E ali, então, nós temos toda a parte de layout, os botões, os menus, os vídeos, os formulários, as cores e as animações. Quem trabalha com o front-end é o desenvolvedor front-end. Esse programador, esse desenvolvedor, basicamente ele vai utilizar 3 tecnologias. A primeira tecnologia é a linguagem HTML, a segunda tecnologia é o CSS e a terceira tecnologia é o JavaScript. Para a gente entender melhor, eu trouxe aqui uma ilustração com um personagem. Então, quando a gente fala de estrutura de um site, nós vamos ter as 3 tecnologias. A primeira tecnologia é o HTML. Tá? O HTML ele é a estrutura da página, ele é o esqueleto da página. Sem ele não existiria nada basicamente na tela. É ele que cria os nossos elementos na página da internet. Tá? Depois, na sequência, nós temos o CSS. O CSS ele é responsável por dar o estilo, Ele adiciona as cores, coloca espaçamentos e layouts. E por fim, nós temos aqui o que eu chamo de mágico, que é o JavaScript. Ele vai adicionar interatividade, permitindo animações, cliques e funcionalidades dinâmicas na nossa aplicação. O que é o back-end? O back-end é tudo o que acontece nos bastidores, é a parte que funciona por trás do site ou aplicativo. Então, o back-end ele vai ser responsável pela lógica do sistema, que são as regras de negócio, pelo processamento de dados, pelo login e banco de dados e pela comunicação com os servidores. O usuário não vê, mas os aplicativos e sites dependem totalmente dele. Com relação ao back-end, então, nós temos ali o profissional que trabalha desenvolvendo essas aplicações, que é o desenvolvedor back-end, ou programador back-end. Basicamente, ele vai trabalhar com algumas tecnologias, que é o PHP, o Python, o Java, o C e o JavaScript. E com relação ao banco de dados, ele vai trabalhar ali basicamente com SQL, Python e JavaScript.
Voltando aqui ao nosso exemplo da pizzaria, então eu coloquei aqui um site, uma ilustração de um site, e aí nós vamos ver ali com o João e o Marcos, né, quais elementos que fazem parte do front-end e do back-end. E para facilitar o entendimento da melhor forma possível, eu separei em partes. A primeira parte, então, são os elementos que fazem parte do front-end, que é o que ficou a cargo do João desenvolver. Basicamente, então, ó, os elementos que fazem parte da interface visual, ou seja, do layout. Ele vai ser responsável por trabalhar com as cores do site, a tipografia, que são as fontes, o logo da pizzaria, os banners promocionais, as imagens das pizzas e dos produtos, os ícones e botões. Agora, com relação ao desenvolvimento das páginas principais, ele vai desenvolver a página inicial, que é a homepage, ele vai desenvolver o cardápio digital, a página de promoções, a página sobre nós, a página de contato, a área de carrinho de compras. Agora, com relação aos componentes interativos, ele vai criar um botão ali, que é o adicionar ao carrinho e o finalizar pedido. Ele vai criar também os filtros, né, onde o usuário vai poder pesquisar sua pizza pelo sabor, pelo tamanho, pela promoção. Um campo de busca no cardápio, para o usuário pesquisar pelo nome da pizza, por exemplo. O tamanho da pizza, isso é importante, onde o usuário vai escolher lá se ele quer a pequena, média ou grande, ou tamanho família. A seleção de adicionais, outro item importante, onde o usuário vai escolher o tipo de borda, se ele quer com alho frito, etc. Enfim, então esses elementos vão ficar a cargo do João. É o João que vai desenvolver essa parte do site. Agora vamos ver o que vai ficar a cargo do Marcos, que vai ficar com a parte do back-end. Aqui são os elementos que fazem parte, então, do back-end. Primeiro, com relação ao banco de dados, né, ele vai ter que criar ali um banco de dados para armazenar ali os produtos, né, que são as pizzas, bebidas, preços e fotos, uma categoria do cardápio. O banco de dados tem que armazenar os clientes, né, que são nome, telefone, endereço para entrega, os pedidos realizados, os itens de cada pedido, o status do pedido, isso aqui é muito importante, se a pizza está em preparo, se saiu para entrega ou se já foi entregue. Os usuários do sistema, né, o administrador, o atendente. Com relação à lógica do sistema, as regras de negócio, o Marcos vai ter que desenvolver no sistema, ali no back-end, como calcular o valor total do pedido, aplicar os cupons e promoções, controlar o estoque, definir taxa de entrega, mudar o status do pedido, outro item importante, validar o login e senha e registrar os pedidos também. Com relação à parte de autenticação e segurança, então ele vai ser responsável pelo login e senha, a criptografia de senhas, o controle de acesso do administrador, cliente ou atendente e a proteção contra fraudes e ataques. Então, essa parte vai ficar a cargo do Marcos. Então, vamos lá. Por que é importante a gente separar o front-end e o back-end? A gente vai ter uma organização do sistema, o site ou o aplicativo vai ficar muito mais organizado, nós vamos ter mais segurança, nós vamos ter a facilidade de manutenção e existe a possibilidade dos times trabalharem de forma separadas. Então, nós vimos que o nosso amigo João vai ficar com a parte do front-end, o Marcos vai ficar com a parte do back-end. Né? Então, front-end é a parte visual, é o que o usuário vê e interage, e o back-end é a parte lógica, que vai ficar ali com as regras, os bancos de dados, enfim. Né? E quando a gente soma o front-end e o back-end, nós temos uma aplicação completa. Quais são as linguagens mais utilizadas, isso no ano de 2024, pelos desenvolvedores profissionais? Eu trouxe
gráfico aqui a título de curiosidade, né? Mas é interessante. Então nós temos aqui ó, o JavaScript, é o primeiro item, né? A primeira tecnologia mais utilizada, com 68,62%, seguido do HTML e CSS, com 55,9%. Falando aí de back-end e front-end, uma dúvida que surge, né, dos alunos é como que se encaixam esses profissionais na área. Então, primeiro, a gente tem o desenvolvedor front-end, então como a gente viu, ele vai fazer toda a parte visual e toda a parte de interação do site. Nós temos o desenvolvedor back-end, que vai ficar responsável pela parte lógica e dos dados. E nós temos o desenvolvedor full stack, que ele faz os dois. Esse profissional ele tem conhecimento para desenvolver a parte visual e também a parte lógica de dados. Para finalizar, eu sempre gosto de deixar um questionamento, né, para um debate em sala de aula. E a pergunta que eu deixo para vocês é o seguinte: você prefere criar a parte visual, que é o front-end, ou a parte lógica, que é o back-end do site da pizzaria? E por que você prefere? E eu deixo também aqui para vocês agora um desafio, né? Nesse desafio vocês devem responder a 9 questões de múltipla escolha sobre o que vimos nessa aula. Então vamos lá. Com relação aí ao nosso desafio, primeira questão. Em um site de pizzaria, qual das opções abaixo é um elemento típico de front-end? Alternativa A, banco de dados de pedidos. Alternativa B, regra de negócios. Alternativa C, adicionar ao carrinho. D, lógica de cálculos de descontos. E AE, sistema de autenticação de usuários. Segunda questão, qual item abaixo é responsabilidade principal do back-end? Primeira alternativa, layout da página inicial. Segunda alternativa, animação do botão de compra. Terceira alternativa, armazenar os pedidos no banco de dados. Próxima alternativa, escolha das cores do site. E a última alternativa, organização visual do cardápio. Terceira questão, quando o cliente clica em finalizar pedido e o sistema calcula o valor total, essa ação ocorre principalmente no front-end, primeira alternativa. Segunda alternativa, no navegador do usuário. Terceira alternativa, no editor de imagens, no back-end. E a última alternativa, no CSS. Quarta questão, qual das alternativas representa uma tecnologia típica de front-end? Primeira alternativa, MySQL, PHP, Java, HTML ou, última alternativa, Python. Quinta questão, em um sistema de pizzaria, qual item ficaria armazenado no banco de dados, que é o back-end? A cor do botão comprar, a fonte utilizada no título do site, a lista de pedidos realizados, a animação do banner ou, a última alternativa, o tamanho dos ícones da página. Sexta questão, o carrinho de compras que aparece na tela e atualiza visualmente é principalmente parte do back-end, primeira alternativa, banco de dados, servidor, front-end ou, última alternativa, sistema operacional. Sétima questão, qual das opções abaixo é um exemplo claro de regra de negócio do back-end? Mostrar a foto da pizza, validar login e senha do usuário, organizar os produtos em colunas, escolher a fonte do site ou, última alternativa, aplicar animação ou passar o mouse no botão. Oitava questão, qual alternativa contém apenas itens de back-end? HTML, CSS e botões. Segunda alternativa, layout, imagens e animações. Terceira alternativa, PHP, banco de dados, regras de negócio. Próxima alternativa, ícones, tipografia e cores. Última alternativa, banner, cardápio e página inicial. E a última questão, podemos afirmar corretamente que front-end cuida apenas do banco de dados,
Próxima alternativa, back-end cuida apenas do visual do site. Front-end e back-end fazem exatamente a mesma coisa. Front-end é o que o usuário vê e o back-end é o que faz o sistema funcionar. E back-end só existe em aplicativos de celular. Bom, deixo aqui o meu muitíssimo obrigado aí pela oportunidade, gratidão e espero em breve estar integrando o time do Senai. Muito obrigado, que Deus abençoe.